Amém, graças a Deus. Aqui está com mais potência, aqui está avivado, né? Esse outro está só numa peinha, né? Aí o assunto da lição da escola dominical é sobre avivamento, irmãos. Avivar é trazer vida onde não tem vida. E reavivar é trazer vida novamente aonde tinha anteriormente vida, mas essa vida está se esvaindo, está anêmica, está indo embora, ainda está só o pavio fumegando. E a Bíblia diz que não pode apagar o pavio que fumega. Ao invés de apagar, de abafar o pavio que fumega, a gente tem que fazer o quê, irmãos? Soprar, né? Pegar o fole e soprar o oxigênio, o vento do Espírito, para que o fogo reacenda. Glórias ao nome de Jesus, né? Esse aí, irmãos, é o evangeliquez pentecostaliquez, né? Nós temos um linguajar assim bem próprio, né? E Deus fala conosco através das metáforas, dos símbolos, etc. Nós estamos estudando nesse trimestre essas lições bíblicas falando sobre avivamento e temos falado, né? Tem várias lições sobre batismo no Espírito Santo. E isso é muito importante, irmãos, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Nós, como crentes pentecostais, temos que conhecer corretamente essa doutrina. Todo pentecostal raiz de verdade, ele crê, ensina, busca e recebe o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E nós somos uma igreja pentecostal e temos que valorizar essa experiência, ensinar, falar sobre ela, buscar, e crer na atualidade, do batismo no Espírito Santo. Não é uma experiência apenas que ficou para o passado, mas também para os dias presentes. Para os dias presentes, e é fundamental para todos nós, porque, irmãos, corremos o risco de ser uma igreja pentecostal sem Pentecostes. E é um negócio estranho, esquisito. Uma igreja pentecostal, Birajara, sem Pentecostes. É pentecostal na teoria, mas não é na prática, aí é muito esquisito, né? Então, nós precisamos vigiar, irmãos, porque a Assembleia de Deus, ela antes de ser uma denominação religiosa, é um movimento do Espírito Santo. Somos frutos do avivamento pentecostal que começou nos Estados Unidos e veio parar aqui no Brasil, trazido pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Na lição de hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título o avivamento no ministério de Pedro. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo, era um daqueles 3 mais íntimos de Jesus. Dentre os 12 tinha 3 mais chegados. Isso não é panelinha, nem discriminação contra os outros 9, mas aqueles 3 eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. E daqueles 3 ainda tinha um mais chegado ainda, que era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Era como um irmão de carne também, que era João. Inclusive, lá na crucificação, Jesus disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E ele disse a João: João, eis aí a tua mãe. Então, tinha mais intimidade ainda com Jesus. E o apóstolo Pedro, irmãos, é um homem de Deus com muitas qualidades, mas ele também tinha seus defeitos, suas falhas. Tinha virtudes e tinha defeitos. E aí, a gente estudando a biografia e a vida do apóstolo Pedro, já cai por terra, irmãos, um equívoco que muitas vezes está no imaginário de muitos crentes. Porque tem alguns crentes que acham que fulano de tal é um homem de Deus, fulana de tal é uma mulher de Deus, então ele não tem falha, ela não tem falha, ele é perfeito, ela é perfeito, jamais ele vai se equivocar, jamais ele vai um dia entrar na carne e não sei o quê. E às vezes pinta esse quadro idealista das pessoas, e quando a pessoa se depara e toma conhecimento, ou vê, ou presencia uma atitude falha daquele líder que a pessoa idolatrava, aí tem gente que se desvia,
fica tão decepcionado que deixa de ir para a igreja, se desvia, aí às vezes vai dizer que todo mundo é assim. Porque todo crente é assim e é uma coisa e tal. Mas a gente precisa, irmãos, ser instruído pelo que revela a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, embora fosse um homem de muitas qualidades, ele também tinha as suas falhas, ele também tinha os seus momentos, as suas fraquezas, que nós vamos estudar hoje. Mas o ponto forte da lição é mostrar, irmãos, que o apóstolo Pedro foi um antes do dia de Pentecostes e outra pessoa após o dia de Pentecostes. Aconteceu uma experiência sobrenatural, poderosa e transformadora na vida do apóstolo Pedro, que fez com que o ministério dele mudasse radicalmente, de modo que se presenciasse a diferença entre o antes e o depois. E é assim, irmãos, que nós cremos no batismo no Espírito Santo. O verdadeiro batismo no Espírito Santo, ele muda muita coisa na vida da pessoa, tem um diferencial. Por que eu digo verdadeiro, irmãos? Porque tem muito batismo no Espírito Santo hoje em dia que não passa de fake news. Não passa de fake news, de sugestão psicológica, às vezes de alguns pregadores que querem resultado para ter uma estatística. Na minha pregação, no meu evento, teve tantos batismos no Espírito Santo, aquela coisa toda. E às vezes, irmãos, tem alguns que até ficam forçando a barra, falando no ouvido da pessoa, sugestionando para a pessoa falar a língua, imitar a língua, mas não foi batizado no Espírito Santo. E aí nós não percebemos mudança nenhuma na vida das pessoas. Então nós temos dois extremos: aqueles que não querem saber de batismo no Espírito Santo, que acham que não é para hoje, acham que não é necessário, não busca, não se interessa. É um extremo que Deus não se agrada. Não é isso que a Bíblia revela. E tem aquele outro extremo, que fica querendo fabricar batismo no Espírito Santo. Não é o homem quem batiza, é Jesus. Jesus me batizou no Espírito Santo, irmãos, num dia que eu nem esperava, nem imaginava. Ele me batizou no Espírito Santo com a evidência física inicial de falar línguas estranhas. E desde este dia, a minha vida, o meu ministério não foi mais o mesmo. E eu louvo a Deus, irmãos, por isso. Creio que Deus, assim como operou no passado, operou também na minha vida, Ele opera hoje também no presente, porque Pedro disse: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então nós todos fomos chamados por Deus, então a promessa também é para nós. Aqui no tópico 1 da nossa lição, que reflete sobre a vida de Pedro antes do Pentecostes. A vida de Pedro antes do Pentecostes. Uma certa ocasião, irmãos, Jesus, ele perguntou aos seus discípulos, fez um levantamento, uma pesquisa de opinião, que é interessante, é muito bom, que nós líderes também possamos de vez em quando ter esse tipo de pergunta. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que o povo está dizendo aí a meu respeito? Qual é a opinião que o povo tem a respeito de mim? Jesus não tinha medo de saber a verdade. Jesus não tinha medo de saber a verdade. Ele queria saber o que é que o povo está dizendo sobre mim. Aí os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas e não sei o que mais lá, E as opiniões eram muitas, irmãos. Tinha até gente que achava que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Eram muitas opiniões equivocadas a respeito de Jesus, algumas também certas, Inclusive um cego lá que não enxergava nada, foi quem teve a opinião certa, chamou Jesus de filho de Davi, De Messias. E Jesus quis saber também qual era a opinião dos seus discípulos, dos seus obreiros, do seu ministério. E vós, quem dizeis que eu sou? Então, aí Pedro, tomando a palavra, irmãos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação, irmãos, é de grande profundidade. Quando Pedro disse isso, Pedro estava dizendo que Jesus não era um simples homem ou um simples profeta,
Quando Pedro diz isso, ele estava dizendo que Jesus era o Deus que se fez carne e habitou entre nós, era o Deus encarnado, que era o próprio Deus na forma de gente, o Deus homem. E aí, Jesus reconheceu que aquela declaração de Pedro, aquele conhecimento de Pedro ao declarar aquilo, não veio simplesmente de um pensamento humano, uma conjectura, uma dedução lógica de Pedro, mas que aquilo foi uma revelação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo foi quem inspirou Pedro para que Pedro tivesse aquele entendimento e desse aquela declaração. Aí ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem revelou isso a você não foi carne nem sangue, ou seja, não foi por nenhum meio natural, mas foi pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, logo após isso, aí Jesus começa a falar que ele vai para Jerusalém, vai ser crucificado, vai ser morto, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia, aquela coisa toda. E aí Pedro, irmãos, ele logo tomou a palavra. Ele gostava muito de falar nas reuniões, né? Sempre tem alguns que gostam de falar muito e outros que gostam de falar pouco, né? E outros que não gostam de falar nada, né? Mas Pedro tomou a palavra novamente, só que aí, dessa vez, ele não foi inspirado pelo Espírito Santo e nem foi da carne. Essa inspiração foi do diabo. Já pensou, irmãos? Um crente foi inspirado pelo Espírito Santo pouco tempo antes, e aí, pouco tempo depois, dá uma declaração inspirada, nem pela carne foi pelo diabo. E aparentemente é uma coisa boa, Então Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí de pronto Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não é que Pedro, irmão, ficou endemoniado, não. De jeito nenhum, Pedro não ficou endemoniado. Crente não fica endemoniado. Porém, naquele momento, ele recebeu aquela inspiração, aquele sopro do inimigo e não vigiou, né? Não teve discernimento, né, para saber se era de Deus ou se era do inimigo, porque não é toda coisa que a gente ouve por aí que é de Deus, não, irmãos. Não é toda coisa que a gente enxerga por aí que é de Deus. Não é todo sonho que a gente sonha que é de Deus, não. A gente tem que passar as coisas pelo filtro da palavra de Deus. Ele já sabia desde o início, porque João Batista mesmo tinha dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já sabia uma instrução de que Jesus ia morrer mesmo. Só que ali Pedro não vigiou, né? E se deixou levar por essa inspiração maligna, dizendo assim, aparentemente ele estava com amor, com misericórdia, estava com pena de Jesus, mas na verdade era uma coisa maligna. E aí Jesus repreendeu. Então observe aí que Pedro teve essa instabilidade, teve um momento que se deixou ser inspirado por Deus e outra pelo inimigo. E a Bíblia diz para nós, lá em Efésios: não deis lugar ao diabo, né? Tem que ter cuidado. Depois, irmãos, depois Pedro nega Jesus 3 vezes, porque Jesus estava lá numa reunião com seus discípulos e Jesus falou para eles: olha, como está escrito, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, serão dispersas. Mas Pedro, conforme Mateus 26, 33, aí Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí, irmãos, a gente observa aqui um Pedro muito arrochado, muito autoconfiante, muito cheio de si, muito super-homem, muito super-crente, né? Se mostrando, se querendo ser melhor do que os outros, maior do que os outros. E você sabe que em toda a igreja tem alguns Pedros, né? E algumas Pedras também assim, que quer ser mais crente que todo mundo. Esse povo é tudo desviado, só eu que sou crente. Aqui está tudo desmantelado,
derrotado, só sobrou eu. Todo mundo acha que é os 7.000 que não se dobrou diante de Baal e que o resto é que está tudo desviado. Então Pedro, irmãos, naquela atitude, com excesso de autoconfiança, confiando em si mesmo, né? Achando que era o tal, e até desdenhou de Jesus, não acreditou no que Jesus disse. Não, eu não vou fazer isso não, Jesus. O Senhor está dizendo que eu vou te abandonar, mas eu não vou te abandonar. A minha palavra é mais importante do que a tua. Pode ser que os outros 11 te abandonem, mas só eu é que vou continuar fiel. Aí Jesus teve que dizer a Pedro uma verdade. Olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E assim, irmãos, aconteceu. Jesus foi preso e durante todo aquele processo da prisão, do julgamento, Jesus vai para aqui, vai para lá, leva Jesus para Pilatos, leva Jesus para Herodes, e vai não sei para onde, e Pedro acompanhando de longe, né, para querer manter a palavra, confiando na sua própria força, confiando no seu braço, achando que é crente porque ele tem muito mérito, porque é não sei o quê. E aí, irmãos, Pedro não resistiu às tentações. Aí perguntaram a Pedro: você esteve com ele? Aí ele negou Jesus. Ele não teve coragem de dizer que é crente. Mas você esteve com ele porque é o teu jeito. Você tem jeito de crente. Você tem jeito que anda lá. Andava com Nazareno. Eles: não, nem conheço. Sei nem quem é. Sei de nada não, né? E depois perguntaram de novo, aí ele começou a praguejar, né? E apelou mesmo, né? E aí, irmãos, o galo cantou, e assim se cumpriu o que Jesus tinha dito. Não é que Jesus determinou que isso acontecesse, mas Jesus tinha o dom da palavra de conhecimento, o dom de revelação, e sabia que aquilo ia acontecer com Pedro. E ali, irmãos, Pedro negou a Jesus 3 vezes, e quando o galo cantou, aí Pedro se lembrou da palavra de Jesus e ficou muito triste, né? Ficou arrasado com aquilo. E isso, irmãos, é um baque muito grande. Nem todo crente aguenta esse baque. Crentes que se confia muito em si mesmo, crente que confia muito na sua autojustiça e não na graça de Deus, crente que é metido arrochado, que quer ser mais crente que todo mundo, no dia que ele falha, no dia que ele peca, ele fica tão decepcionado com ele mesmo, que muitas vezes ele nem quer se perdoar. Ele mesmo não perdoa ele mesmo. Eu conheço, irmão, gente que era presbítero da igreja, daqueles assim que tudo é pecado, todo mundo é pecado, e caçava pecado na vida de todo mundo. Depois se desviou, até hoje está desviado, está fora da igreja. Não tem coragem de perdoar ele mesmo. Ele acha que Jesus não perdoa ele. Eu fui tão caba safado, eu fui tão ruim, eu fiz tudo aquilo que eu disse que não ia fazer. E aí ele não tem coragem, ele acha que Deus é igual a ele. Ele não perdoa não. A Bíblia diz: o homem não tem misericórdia, mas Deus é misericordioso, é longânimo. Mas aí ele tem aquela vergonha tão grande que não volta para a igreja, não volta para Jesus, não tem coragem de vir aqui pedir perdão, porque ele acha que isso é uma humilhação demais, aí trava, e aí fica no mundo e o diabo carrega, e morrer vai para o inferno. E é uma coisa séria. Mas Pedro, irmãos, embora tenha ficado triste, Pedro não endureceu o coração, e Jesus também não abandonou Pedro. Diz aqui o nosso comentarista que Jesus não o desprezou, pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Diga aos discípulos e também a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E aqui tem uma aplicação que o nosso comentarista faz, ele diz assim: devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. E aqui, irmãos, há uma grande diferença entre o homem e Deus. Nós temos a tendência de cancelar os outros. Nós temos a tendência de queimar os outros. Fulano de tal me decepcionou. A decepção foi tão grande, não tem mais. Eu perdoei ele mesmo, mas eu quero distância dele. Irmão, não sei o quê. Tem gente, irmãos, que fica lançando na cara da pessoa
aquela falha, aquele erro que aquela pessoa cometeu em 1900 antigamente. A pessoa já foi disciplinada, já pagou, já puxou a pena e não sei o quê. Deus já perdoou, ele já está dando bom testemunho, mas as pessoas ficam remoendo, né? Pisando a vida toda. Então, irmãos, isso é terrível. Nós, irmãos, precisamos aprender com Cristo e com Jesus. Uma coisa é uma falha pontual de um crente, de um obreiro. E uma coisa, irmãos, é uma falha repetida, crônica, perene, permanente, que já expressa um defeito de caráter. São coisas diferentes. Quem de nós, irmãos, nunca falou uma palavra fora do tempo? Quem de nós nunca falou uma palavra que não deveria falar e assim que falou se arrependeu? Se pudesse voltar atrás, ele voltaria. Quem de nós? Isso é jovem, é senhor, senhora, ancião, de todas as idades, a gente está sujeito a essas falhas. Quem de nós, irmãos, nunca entrou na carne em um momento assim, numa situação específica de algo que aconteceu? Não é esperado, não é o costume da pessoa, não faz parte do caráter dela, mas naquele dia, irmão, a pessoa estava um pouco com algum problema, algum contexto a pessoa estava vivendo, de luta, de tribulação, de aflição. Ninguém sabe da vida de cada um. E a pessoa cometeu aquela falha ali pontual. E aí a gente precisa ter o discernimento, irmãos, para poder identificar essas coisas. Fulano pecou, fulano errou, mas aquilo ali é uma coisa pontual daquele momento, ou é um defeito de caráter que a pessoa sempre vive daquele jeito? É um defeito de caráter, a pessoa vive praticando as mesmas coisas e nunca se emenda. A gente tem que fazer essa distinção. Então Jesus, irmãos, observou, que Pedro pecou, Pedro decepcionou ele, mas aí Pedro, irmãos, Jesus não presenteou Pedro com a carta de mudança. Vai para outro ministério, vai embora, comigo você não trabalha mais. Não, irmãos, Jesus disse, eu vou restaurar Pedro. Aleluia. Eu quero restaurar Pedro. O diabo fez de tudo para derrubar Pedro. O diabo fez de tudo para dar uma baixa no apostolado. Já levou Judas e quer levar Pedro também, mas eu vou atrás de Pedro. Glórias ao nome de Jesus. Porque, irmãos, o diabo vem para matar, para roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Glórias ao nome de Jesus. Jesus viu, irmãos, que em Pedro havia arrependimento. Jesus viu que em Pedro havia, irmãos, aquele desejo de se humilhar perante Deus. E a Bíblia diz que aquele que se exalta diante de Deus vai ser abatido, vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha diante de Deus, ele será exaltado. Aí Jesus disse, olha, vá lá, eu vou me encontrar com vocês e diga a Pedro que eu quero falar com ele. Aquela conversa lá no meu gabinete, em particular com Pedro. E ali, irmãos, Jesus teve aquela conversa com Pedro, e Pedro foi restaurado, e Jesus confiou a Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Quem nunca falhou, irmãos? Quem nunca errou? Quem nunca fez isso? Todos nós, irmãos, por mais que o nosso telhado seja muito forte, aqui e acolá tem uma telhinha de vidro bem frágil, Então não rebole pedra no telhado dos outros não, porque pode bater no seu e quebrar também o nosso. Então, irmãos, Jesus restaurou Pedro e confiou a Pedro para ele continuar no apostolado e no ministério. E aí vem, irmãos, o dia de Pentecostes, 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus. Aí a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então ali, irmãos, houve a descida do Espírito Santo, todo mundo ali foi batizado no Espírito Santo,
teve sinal audível, que foi aquele barulho, barulho parecido com o barulho de um vento. Houve visão espiritual, houve visão de línguas repartidas como que de fogo, mas também houve sinal linguístico, sinal de fala, sinal profético, verbalização profética, que foi a glossolalia, que foi as línguas estranhas desconhecidas daqueles que falavam. Conforme Atos 2 e 4, falaram conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E isso, irmãos, que aconteceu, tornou ali num grande rebuliço. O povo correu para cima para saber o que é que estava acontecendo, e o povo perguntou a Pedro: o que é que significam essas línguas estranhas? Que é isto dizer? O que é que significa isso aí? Aí Pedro, irmãos, agora cheio do Espírito Santo, agora ele estava cheio de ousadia. Antes do Pentecostes, Pedro ali se mostrou medroso, sem ousadia, muito fraco, sem coragem. Mas depois do revestimento do poder de Deus, irmãos, daqueles 120, quem se levantou para falar foi Pedro. Publicamente e na frente de todo mundo. E o versículo 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: glórias ao nome de Jesus. Aqui o texto não diz, irmãos, que houve alguma briga entre eles, que os 11 disseram: você negou o mestre, fica para lá, fica calado, você está queimado, quem vai falar é João, quem vai falar... Não, foi Pedro, aquele que tinha negado a Jesus alguns dias antes, mas foi ele, que teve coragem, se levantou e disse. Ele ergueu, tomando a voz, disse-lhes. Aí começou a falar. Tome Bíblia, irmãos, tome Bíblia. Glórias ao nome de Jesus. Interpretou a profecia de Joel. No versículo 2, irmãos, ele diz ainda: varões israelitas, escutai estas palavras. Aí começou a dizer: a Jesus Nazareno, varão aprovado e tal. Versículo 23, a este, ou seja, a Jesus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aqui, irmãos, Pedro não somente explicou o que eram aquelas línguas estranhas, mas também aproveitou a oportunidade para dar uma palavra ali contundente e dura contra aqueles judeus, contra todos os judeus, e acusou eles de assassinato. Vocês mataram esse justo. Observe, irmãos, que antes aquele Pedro teve medo de se declarar junto com um adolescente, uma menina, teve medo de dizer que era crente. Agora, na frente de milhares de pessoas, ele fala com ousadia, com intrepidez, com coragem, irmãos. Ele prega o evangelho e diz a eles: vocês estão em pecado, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, e Jesus perdoa pecados. Ele não alisou ninguém não, irmãos. E nem ficou, irmãos, preso ao passado. Eu neguei a Jesus 3 vezes, eu não sou nem digno de falar do evangelho, porque eu sou fraco, eu sou frágil. Meu irmão, o vaso é de barro, o vaso é frágil, mas a excelência do poder é de Deus. O que está no vaso é de Deus. Glórias ao nome de Jesus. O que vai fazer efeito é o que está no vaso e não o vaso. O vaso é só um canal. Glórias a Deus. Então Pedro, irmão, não ficou com a autoestima lá embaixo. Eu não vou mais pregar não, eu estou com vergonha do que eu fiz. Não, irmãos, o crente cheio do Espírito Santo, ele sabe em quem creu, ele sabe que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, e ele sabe que quem opera é a palavra e não ele. Não é o portador da palavra, mas é a palavra. Aí Pedro começa a pregar ali, irmãos, e foi uma pregação na unção, no poder do Espírito Santo, tão convincente, tão persuasiva, que o povo chegou para Pedro e perguntou a ele. Atos 2, 37, 38. Irmãos, que faremos? Cada um de vós seja... Aí o povo perguntou, depois daquela pregação de Pedro, aí o povo perguntou: o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz: eu sei o que é que você deve fazer. Primeiro, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aí Pedro diz: vocês têm que se converter.
vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que ser crente. E aí você seja crente, porque esse batismo no Espírito Santo aqui, esse dom do Espírito Santo que a gente acabou de receber, é para vocês também. Seja crente, que aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Irmãos, batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa de salvação. Salvação é uma coisa e batismo no Espírito Santo é outra. Todo crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem o Espírito Santo. Ele nasceu de novo, é templo, casa e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo enxertou ele no corpo de Cristo. Todo crente realmente salvo tem tudo isso. Mas nem todo crente é batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação divina para o serviço, para fazer a obra de Deus com mais eficiência. São coisas diferentes. Por isso que Pedro diz, e vocês se arrependam dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, está falando de batismo em águas, e aí, depois disso, aí ele diz, e receberão o dom do Espírito Santo. Ele chamou batismo no Espírito Santo aqui de dom do Espírito Santo, e no versículo 39, aí ele diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Assim, irmãos, Pedro falou, cheio da graça e cheio da unção do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 12, o personagem central é o apóstolo Pedro. Paulo, irmãos, só vai aparecer do capítulo 13 em diante. Até o capítulo 12, Pedro é o protagonista. Do capítulo 13 até o final de Atos, aí é Paulo. E quando chega aqui no capítulo 3, de Atos dos Apóstolos, aí vai Pedro e João para o templo, e quando ele entra lá na porta, tem um mendigo, um aleijado que mendigava, pedia esmola diariamente lá no templo, e pediu uma esmola a eles. Aquele aleijado era conhecido de todos, todo mundo sabia, estava acostumado ali. Mas naquele dia, irmãos, ali, Pedro e João, cheio da graça e do poder de Deus, e olhou para eles e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí, irmãos, Jesus curou aquele aleijado pelas mãos de Pedro e João, e ali aquele homem começou a andar, começou a saltar, e aquilo ali foi notório a todo mundo tomou conhecimento, e aquele ruge de gente e tal, e todo mundo queria saber disso, o que é que era aquilo, e aí Pedro começou a pregar, Pedro começou a dizer que aquilo ali foi pelo poder de Jesus, não foi pelo poder dele, é Jesus quem fazia tudo aquilo, e ele começou a pregar. Despertou a inveja das autoridades religiosas, das autoridades políticas, e começaram, irmãos, a interrogar. Foi parar no Supremo Tribunal Federal Judaico, e aí era para proibir de pregar, era para frear a marcha da igreja, para frear a missão da igreja, e Pedro, irmãos, não se intimidou. Aquele Pedro que antes do Pentecoste ficou com medo e negou a Jesus 3 vezes, agora diante das autoridades, quando as autoridades disseram, está proibido pelo artigo tal, pelo inciso tal, vocês não podem pregar, não podem falar de Jesus. Aí Pedro olhou para eles e disse, bonitinho, né, vocês? Bonitinho, olha, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não se intimidou, irmãos, porque a igreja é mártir, ou testemunha de Cristo, é mártir. Ele, irmãos, não vai deixar de fazer a obra de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E ali, irmãos, ele foi preso, depois foi solto. Está proibido, mas ele não quis saber, irmãos. Ele não quis saber, continuou fazendo a obra de Deus, foi chamado novamente, e aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles foram soltos, e foram advertidos, aí vocês não podem falar de Jesus, está proibido evangelizar. Aí, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Pedro e os demais apóstolos, os discípulos, irmãos, eles não foram entrar no Supremo com a DPF, com a ação de impetrar não sei o que lá. Eles não foram fazer uma revolução armada na espada, na bomba e não sei o que. Eles não foram pegar nas armas naturais.
porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí, está proibido? Tá certo. Então eu vou enredar, papai do céu. Eu vou dizer a Jesus esse negócio. Se Jesus mandou a gente pregar, e quem é esses homens para dizer que a gente não pode pregar? E aí eles foram lá para aquela reunião de oração, e aí eles oraram a Deus e disseram, Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Agora, Senhor, isso foi a oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Observe que a oração deles não foi, manda fogo, mata aqueles filhos do diabo de lá, acaba com eles, passa régua, não sei o que. Não, irmãos, eles não estavam motivados por ódio de querer matar e sangrar, com sede de sangue dos seus inimigos. Não, eles estavam concentrados na sua missão. Eu quero pregar o evangelho. E aí, irmãos, a metodologia é com Deus. A gente deve pedir, irmãos, o que Deus quer da gente. Agora, a maneira, o modus operandi, o como vai fazer, a metodologia é com Deus. Eu quero que Deus resolva o problema. Mas aí, a metodologia, Ele é quem sabe trabalhar. E Ele diz, concede que teus servos anunciem a tua palavra corajosamente. Não é anunciar medrosamente, não. E estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E diz o versículo 31, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, irmãos, e assim eles continuaram fazendo a obra. Há um só batismo no Espírito Santo, mas pode e devemos experimentar muitos enchimentos. Há um só batismo, mas vários enchimentos. Esses enchimentos do Espírito, irmãos, são ocasionais em momentos específicos como esses e outros que a gente está diante de uma situação, não sabe o que fazer, irmãos. E naquela hora, irmão, vem aquele fogo do céu, vem aquele poder do Espírito, aquela graça do Espírito na nossa vida, que nos dá uma coragem sobrenatural, nos dá uma ousadia sobrenatural, que daqui a 5 minutos a gente não tem mais, mas naquele momento ali o Espírito Santo dá e a obra de Deus é feita. Então foi assim que aconteceu, e eles continuaram fazendo a obra do Senhor, e a Bíblia diz, irmãos, que logo depois no capítulo 5, Pedro foi usado por Deus para revelar os pecados e o engano de Ananias e Safira, né? A Bíblia diz lá em Atos que Pedro curou Enéas. Deus também através de Pedro, da oração de Pedro, ressuscitou a Dorcas. E Pedro era usado, irmãos, com tanta graça, com tanta ousadia, que diz aqui Atos 5, 14 a 16, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas, salvação de almas, a igreja crescendo, milhares de pessoas se convertendo a Cristo. Este é o resultado do poder e da unção do Espírito Santo na vida do crente e na vida da igreja. E isso, irmãos, tem sido comprovado na prática. As igrejas que mais crescem no mundo são as igrejas pentecostais. São as igrejas, irmãos, que têm a unção do Espírito, que busca esse poder sobrenatural. E hoje em dia, irmãos, 70% dos crentes do mundo são pentecostais. Tem lugares aqui do planeta Terra que as igrejas tradicionais estão tudo fechando. Lá na Europa, irmãos, só está sobrevivendo a igreja pentecostal. Um bocado de igreja que não é pentecostal está se acabando. O secularismo e o hedonismo está acabando. Porque a mentalidade antissobrenatural de algumas igrejas e de algumas tradições está apagando o fogo do Espírito.
E as igrejas pentecostais estão crescendo em todos os contextos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus, Ele quer fazer o seu povo crescer. Ele quer fazer a sua igreja crescer. A presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na igreja, ela dá vitalidade à igreja, dá vitalidade ao povo de Deus. Não podemos, irmãos, renegar a nossa origem. Não podemos deixar de valorizar o Pentecostes. Não podemos ser uma igreja pentecostal sem Pentecostes. A igreja atual, ela nasceu no fogo e deve continuar no fogo. Ainda mais, irmãos, nesses últimos dias, vivemos tempos difíceis e trabalhosos. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Tem lugares aqui da cidade de Mossoró que é muito difícil evangelizar, é muito difícil pregar o evangelho. Tem gente que tem medo de entrar naquele bairro, naquela rua, até de dia, quanto mais de noite. E aí, irmãos, tem um bocado de irmão e de irmã que vai lá com coragem, não tem medo nenhum, sabe? Vai lá, prega o evangelho, ganha almas para Jesus, Jesus abençoa, né? E isso é o que, irmãos? É o Espírito Santo que dá coragem. Eu não estou falando aqui, irmãos, de crente atrevido, afoito, sem sabedoria irresponsável, não. Mas, irmão, eu estou falando dessa coragem que o Espírito Santo dá. É só o Espírito Santo que dá, irmãos. Isso faz toda a diferença. Então, a igreja, irmãos, não pode, irmãos, deixar de trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Vivemos tempos difíceis, trabalhosos, onde a multiplicação da iniquidade está cada vez maior, a apostasia está cada vez mais aumentando. Muitas pessoas só querem saber das coisas deste mundo, o secularismo está aumentando, o hedonismo está cada vez mais aumentando. Muita gente, irmãos, não está mais querendo ir para a igreja, querendo ir para os templos, e precisamos, irmãos, dos nossos púlpitos avivados, dos nossos púlpitos cheios da graça e do poder do Espírito Santo. João Batista, irmãos, não tinha letra. João Batista era até um cabo meio esquisito, sabe? Se vestia de peles de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, não era nem um doutor lá da lei, vivia lá no deserto, mas ele, irmãos, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e ele pregava naquele deserto da Judéia, e o povo saía de Jerusalém para ir lá no deserto ouvir a pregação de João Batista. Se o púlpito tem graça, se o púlpito tem palavra, se o púlpito tem poder de Deus, se a igreja tem o poder e a unção do Espírito Santo, irmãos, não vai faltar gente. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, queridos obreiros, povo de Deus, busquemos a graça e a unção do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não se apague, para que o pavio que ainda está fumegando não se apague de vez. Não vamos abafar o pavio para se apagar, mas vamos acender o fole do Espírito para soprar o vento pentecostal sobre o povo, sobre a igreja, para que a gente possa continuar vivo fazendo a obra de Deus. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.